E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, hoje é segunda-feira. Então nós temos a Loteca 1198, antes rapidinho aí, parabéns pro pessoal aqui do grupo que fez 13 pontos a 1196, amanhã começa 1197, mas bora para 1198, que eu acho que não vai interferir muito aqui não. Então nós temos aí do jogo 1 ao jogo 8 que está marcado ali, jogos de sábado, 9 a 14 domingo, 4 joguinhos da Copa do Mundo de Clube, 6 joguinhos da Série B, 2 joguinhos da Copa do Espírito Santo e 2 jogos da Copa do Paulista. Tá bem dividido, né? Sábado, 2 jogos da Copa do Mundo, domingo também 2, 3 da B no sábado, 3 da B no domingo, 2 da Copa do Espírito Santo no sábado, 1 da Copa Paulista no sábado e 1 no domingo. Bora lá, jogo 1. Fluminense, não sei se eu vou falar o nome certo, tá? Ulsan Hyundai. Copa do Mundo de Clube, segunda rodada, grupo F, o Fluminense estreia amanhã, né, contra o Borussia, foi bem no grupo F da Sul-Americana e é o sexto no Brasileirão. Em 2025, 19 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, e o Ulsan Hyundai também vai ser o primeiro jogo na Copa do Mundo. Na Coreia do Sul foi o terceiro colocado, 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Eu acho que o Fluminense vai entrar muito bem amanhã, até contra o Borussia, tá? Acho que tem até chance de ganhar. Jogo bem facinho, né? Fluminense seco, não tem muito o que pensar, não. Jogo 2, Copa do Espírito Santo, Capixaba e Rio Branco VN. VN quer dizer Venda Nova, tá? 10ª rodada, o Capixaba joga amanhã. Amanhã não, né? Joga na quarta-feira contra o Linhares, pela 9ª rodada, tem um jogo a menos. É o 8º colocado, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Como mandante não venceu, 1 empate e 3 derrotas. Ainda como mandante fez 1 gol só e levou 7 gols, ou seja, em 3 jogos não fez nenhum gol. Pega o Rio Branco VN, é o 5º colocado, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 2 derrotas. Em 8 jogos, só em 1 não fez gol, faz bastante gol, hein? E aí nós temos aqui o Capixaba, pode até chegar nesse jogo aqui dos mesmos 10 pontos do Rio Branco. E o empate aqui pode ser ótimo para a classificação dos dois. Aqui, joguinho difícil, tá? Joguinho para triplo, mas eu vou ficar com o mandante. Eu vou fazer um duplo aqui. Tá aí o meu primeiro duplo. Jogo 3, Avaí Atlético Paranaense, Série B, 13ª rodada. O Avaí joga hoje à noite, é o último jogo da 12ª rodada, com um jogo a menos é o 8º colocado. 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em Floripa, 4 vitórias e 2 empates. Nesses 6 jogos fez 8 gols e levou só 2. Em 4 não levou nenhum gol. O Avaí em 2025 tem 10 vitórias, 11 empates, só 5 derrotas. Em casa, 8 vitórias, 4 empates, só 2 derrotas. Pega o Atlético Paranaense, é o 9º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fora de Curitiba, só 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Em 2025 tem 15 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Como visitante são 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles, 2 vitórias do Avaí, 3 empates, 5 vitórias do Atlético Paranaense. Desses 10 jogos aqui em Floripa, foi 1 vitória para cada um e 3 empates. O último foi Avaí 1, Atlético Paranaense 1. Acho que o Avaí é um pouquinho melhor em casa, tá? Mas não dá para ir seco no Avaí, não. Eu vou fazer um duplo nesse jogo aqui também. Tá aí meu segundo duplo. Jogo 4, Francana e Inter de Limeira, Copa Paulista. Segunda rodada do grupo 2. O Francana aqui é o time da série A3 do Paulistão. Em 2025 foi o 12º, 3 vitórias, 8 empates, 4 derrotas na série A3, hein? Em Franca foram 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Começou a primeira rodada jogando fora e perdeu para o Comercial por 1-0. A Inter de Limeira, no Paulistão, foi a 4ª colocada no grupo A, tá? Da Paulista Série A1, né? O Paulista principal. 7 empates, 5 derrotas. Em Limeira, 3 empates, 3 derrotas. Tá na Série D do Brasileirão. É o líder do grupo A7 com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fora de casa, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Vai jogar a primeira rodada amanhã. Eu acho que é amanhã, terça-feira, contra o Botafogo de São Paulo.
Tá, e eu acho aqui que aqui nós temos, né, um time de Série A3 do Paulistão, contra o time de Série A do Paulistão, Série A1, e ainda está na Série D. Eu vejo aqui o Inter um pouquinho mais favorito, mas também é um time, são dois times pequenos, né? Não sei se dá para ir seco não, eu não vou, eu vou de empate e Inter. Tá aí meu terceiro duplo, jogo 5, Porto, Vitória e Vitória, Copa do Espírito Santo. O Porto Vitória é o segundo colocado, 5 vitórias, 2 empates, não perdeu ainda. Como mandante, 3 vitórias e um empate. Em casa fez 12 gols e levou só 3. Joga quarta-feira contra o Desportivo. O Vitória. É isso aí, tá, pera aí. O Vitória é o líder. 6 vitórias, 2 empates. Jogando fora de casa são 3 vitórias e um empate. Também não perdeu. Esse ano no estadual, na quarta rodada, foi Vitória 1, Porto Vitória 1. Na semifinal, também se encontraram na semifinal do estadual. O primeiro jogo foi Porto 0, Vitória 1. No segundo jogo foi Vitória 0, Porto 2. 9 jogos entre eles, 4 vitórias do Porto Vitória, 3 empates e 2 vitórias do Vitória. Joguinho difícil, né? Mas aqui pelos times que eles enfrentaram em casa e fora de casa, eu vou ficar com o Vitória nesse jogo aqui, mas eu vou fazer um duplo, tá? Vai ser o meu quarto duplo. Tá aí meu quarto duplo e vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu acho que nas enquetes e por aí afora, acho que o Porto Vitória deve aparecer como favorito, tá? Mas eu vou ficar com o Vitória. Jogo 6, Remo e Paysandu, Série B, 13ª rodada. O Remo é o 6º colocado hoje. 5 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Como mandante, 5 vitórias e um empate, não perdeu. Em 2025 são 14 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Como mandante, esse ano foram 9 vitórias, 4 empates, só 2 derrotas. Pega o Paysandu. É o 20º ou último colocado, 1 vitória, 4 empates, 7 derrotas. Como visitante, 2 empates, 4 derrotas. Em 2025 são 11 vitórias, 11 empates, 11 derrotas. Aliás, em 2025 são 11 vitórias, 11 empates, 11 derrotas. Como visitante foram 3 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles, 1 vitória do Remo, 5 empates, 4 vitórias do Paysandu. O último foi na final do estadual, Remo 0, Paysandu 1. Tem muito tempo que não tem esse repá, né? Eu acho que é repá que fala. Na Série B, eu acho que já tem mais de 10 anos isso aí. E aqui o Remo é favorito, tá? Pela campanha que vem fazendo, mas eu acho que o Remo tá com problema de técnico, se eu não tô enganado, tá sem técnico ainda. E aqui eu vou ficar com o Paysandu, tá bom? Remo favorito, mas eu vou de Paysandu, hein, pessoal? Jogo 7, Ferroviária e CRB. Série B, 13ª rodada. A Ferroviária hoje, esqueci de marcar aqui, tá? Só um segundo. A Ferroviária hoje é a 13ª colocada. Fiz confusão aqui pela 13ª rodada, 13ª colocada. 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Em Araraquara são 2 vitórias e 3 empates, não perdeu. Em 2025 em casa tem 6 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas. Pega o CRB, é o 3º colocado. 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante, 1 vitória só, 2 empates, 3 derrotas. Em 2025 fora, 5 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. É o primeiro jogo entre eles, né? Pelos times que eles enfrentaram até agora, eu vou de Ferroviária, mesmo achando aqui que talvez o CRB seja um pouquinho mais favorito. Bora pro jogo 8, River Plate e Monterrey. Copa do Mundo de Clubes, segunda rodada do grupo E. O River vai fazer a primeira rodada na quarta-feira. No campeonato argentino, na primeira fase, foi o segundo, no grupo B. 8 vitórias, 7 empates e só 1 derrota. O Monterrey do México também vai fazer o primeiro jogo na quarta-feira. Na apertura foi o 5º colocado e na clausura é o 7º colocado. No total foram 17 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Não dá para confiar num time que perde 9 derrotas no campeonato mexicano, né?
E aí o River no campeonato argentino só uma derrota. River seco. Eu acho que o River não vai ter dificuldade de vencer esse jogo aqui não. Jogo 9, Portuguesa Santista e Oeste, Copa Paulista, segunda rodada do grupo 4. No primeiro jogo, a Portuguesa Santista foi até Santo André e empatou em 0-0. Jogou a Série A2 do Campeonato Paulista e foi rebaixado para a Série A3. Teve lá 2 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, jogando em Santos, 4 empates e 4 derrotas, não venceu nem em casa. O Oeste, na primeira rodada em casa, fez 1-0 no São Caetano, timinho forte, né? Jogou a Série A2, também, né, igual. Foi o 10º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Na Série A2, na 14ª rodada, se enfrentaram Oeste 2, Portuguesa Santista 2. Entre eles são 7 jogos, 5 empates, 2 vitórias do Oeste. Em Santos foram 3 jogos desses 7, foi 2 empates e 1 vitória do Oeste. O último jogo foi 1-1. Eu vou de empate nesse jogo aqui também. Jogo 10, Coritiba e Cuiabá, Série B do Brasileirão, 13ª rodada. O Coritiba é hoje o 4º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa, 4 vitórias e 1 empate, não perdeu. Em 2025 como mandante, 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Cuiabá logo atrás é o 5º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, jogando fora. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Nenhuma vitória em times, aliás, o Cuiabá não teve nenhuma vitória em times entre os 8 primeiros colocados, hein? Em 2025 fora são 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. 6 jogos entre eles, 2 vitórias para cada um e 2 empates. Eu vou ficar de Curitiba nesse jogo aqui, eu acho que sem medo, viu? Jogo 11, Real Madrid e Pachuca. Copa do Mundo de Clubes, segunda rodada do Grupo H. O primeiro jogo do Real Madrid é na quarta-feira, mas no Campeonato Espanhol e na Champions, teve 34 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. O Pachuca também joga na quarta-feira. No Campeonato Mexicano, na apertura, foi o 16º e 8º na clausura. Tem 11 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. Meu amigo, também não tem como imaginar algo diferente a não ser Real Madrid, pelo menos 1-0, né, no jogo 11. Jogo 12, Atlético Goianiense e Volta Redonda, Série B do Brasileirão, 13ª rodada. Hoje o Atlético Goianiense é o 14º colocado. 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Em Goiânia, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota para o Goiás, praticamente um jogo dentro de casa, né? Em 2025 como mandante, 5 vitórias, 8 empates, só 2 derrotas. O Volta Redonda hoje é o 16º colocado, joga amanhã, terça-feira. Tem 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando fora, 2 empates, 4 derrotas, não venceu. Em 2025, como visitante, são 3 vitórias só, 2 empates, 7 derrotas. Foram 5 jogos entre eles, 1 vitória para o Atlético Goianiense, 2 empates, 2 vitórias para o Volta Redonda. O último jogo foi 1-1. Acho que vai igualar tudo aqui, viu? Tem 1 vitória para o Atlético, 2 empates, 2 vitórias para o Atlético Goianiense. Eu tô achando que a partir de final de semana, 2 vitórias para cada um e 2 empates, porque eu vou de Atlético Goianiense nesse jogo aqui. Jogo 12, Série B do Brasileirão, Amazonas e Vila Nova, 13ª rodada. Hoje o Amazonas é o 18º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, jogando em Manaus. 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Em 2025 o Amazonas tem 8 vitórias, 9 empates, 10 derrotas como mandante. 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. O Vila Nova hoje é o 11º colocado, 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Fora de casa, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Em 2025 como visitante, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Nesses 6 jogos fora do Vila, em 4 não fez gol. Só 2 jogos entre eles, 2 vitórias do Vila Nova. Em Manaus foi Amazonas 1, Vila 2. E eu vou de empate nesse jogo aqui.
Jogo 14, Manchester City e Al Ain. Copa do Mundo de Clubes, segunda rodada do Grupo G. Manchester City vai fazer o primeiro jogo na quarta-feira, mas foi o terceiro no campeonato inglês. Na Liga dos Campeões foi eliminado pelo Real Madrid. No total desses dois campeonatos aqui, teve 24 vitórias, 10 empates, 14 derrotas. O Al Hilal, nos Emirados Árabes, foi o quinto colocado, 12 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Também outro joguinho bem facinho de marcar, né? Coluna 1 seco. Pessoal, tá aí meu joguinho, tá bom? Coloquei uma interrogação aqui no jogo 6, no jogo 7, 9 e 13. Eu tenho 4 duplos, talvez eu faça mais um ou dois, tá bom? Mas fica aí o meu joguinho, tá? Cuidado com os favoritos, eu acho ali que talvez o Porto e Vitória seja favorito, o Remo favorito. Eu vou meio contra os favoritos, tentando procurar uma zebrinha ali, alguma coisa. O Vila Nova talvez eu veja como favorito também. Talvez até o Volta Redonda contra o Atlético Goianiense. Mas é o meu jogo, tá? Eu queria que vocês ficassem atentos nas dicas que eu dei, não no meu jogo, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo, uma ótima semana.